Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre sexo na terceira idade. Nós vivemos uma cultura onde a experiência da sexualidade ela é apenas para os mais jovens. Os idosos são colocados numa caixa da assexualidade. Muitos fatores influenciam na sexualidade das pessoas mais velhas, como a ausência de um parceiro ou de uma parceira, doenças e limitações físicas, no caso das mulheres, a terrível menopausa e também a valorização do padrão de beleza jovem. Comigo, ele que tem muito borogodó, Ricardo Gomes, que é ginecologista e terapeuta sexual. Ricardo, eu vou começar contando uma história rapidinho. Esses dias eu falei para minha filha tem 19 anos, e eu falei assim para ela: filha, você não me coloca no asilo, hein? Aí ela me disse assim: não, mãe, eu vou comprar uma casa para você, eu vou fazer isso. Eu falei assim: não, para. Eu não quero ir para o asilo, porque no asilo eu não posso fazer sexo. Ela ficou com uma cara de ué, assim, pra mim, né? E eu queria começar perguntando pra você: velho, faz sexo? Olha, tá pensando sobre isso, assim, eu acho que velho não faz sexo. Porque eu acho que se você deixar a sua idade chegar e você se sentir como velho, acabado, derrotado, eu acho que aí muitas coisas dos prazeres da vida acabam se perdendo, inclusive a sexualidade. Mas aquelas pessoas, mesmo com mais idade, conseguem manter, né, aquela joviedade, né, se sentindo ainda mais alegres com a vida, esses com certeza fazem e ainda fazem muito. Você vê muita reclamação disso no seu consultório? Ou na sua experiência como médico? Então, na maioria das vezes eu atendo mais mulheres, né, e já atendi muitas mulheres aí perto da menopausa ou logo após da menopausa. E a gente tem uma queixa muito comum, na verdade, de mulheres queixando dos parceiros que acabam fugindo da relação sexual, né? E isso é uma coisa que é muito comum nos homens conforme eles vão ficando mais velhos, né? Porque que assim, uma das coisas que um dos grandes medos do homem no envelhecer é a impotência, é de broxar, é de não conseguir ter uma ereção, né? E o que acontece? Quando a gente vai ficando mais velho, não é que vai ter a disfunção erétil, é que fica um pouquinho mais difícil de ter ereção. E às vezes nesse pouquinho mais difícil, o homem já acha que ele está com disfunção erétil. E quando ele bota isso na cabeça, ele fica de verdade com disfunção erétil. E aí uma das coisas que ele costuma fazer muito é fugir da relação, né? Isso cria, como muitas vezes a gente não conversa sobre sexualidade, né? Isso cria um monte de coisa na cabeça da parceira. Ah, porque não gosta mais. Ah, porque, sei lá, tá traindo. Ou que entra nessa história, porque a gente tá ficando velho e velho não tem sexo, né? Então entra nesse tabu besta de que uma pessoa, por ser mais idosa, não tem mais desejo sexual, não tem mais prazer sexual, né? Então isso é uma reclamação muito frequente. E, por outro lado, também tem das mulheres, né? Mas aí, eu acho que já são os outros assuntos que vêm junto com a menopausa, que eu acho que você até vai perguntar para mim. Exato. Ainda com relação aos homens, eu acho que, além de toda essa questão, eles também têm, ou vocês homens, têm mais dificuldade de procurar ajuda num caso como esse. É isso mesmo? Mais dificuldade com o quê? Desculpa? Procurar ajuda. Procurar um médico, procurar um psicólogo, enfim. Ou um sexólogo. Então, mulheres normalmente estão muito mais próximas do serviço de saúde, de modo geral, né, do que o homem. Primeiro que mulher vai para prevenir doença. Então, assim, desde a primeira menstruação, a mãe leva a filha para poder ir lá consulta com o ginecologista. Aí depois engravida, tem o pré-natal. E a mulher tem uma cultura de buscar o serviço de saúde tanto para prevenção quanto tratamento. Homem já tem uma cultura de fugir do médico, né?
Primeiro que não pode faltar no trabalho, né? Então fica com aquele negócio de que tipo, é errado faltar ao trabalho para ir procurar alguma coisa da sua saúde. Ou, por exemplo, já escutei assim, porque eu já levei meus filhos dentista, médico e tal, e a mãe dela ser questionada, mas se ela é a mãe, por que ela não levou o filho? Então, mais uma vez, é a mulher que vai no serviço de saúde, mesmo que seja para acompanhar o filho. Então, acho que vai criando essa cultura de que o homem não vai, né? Ele não tem um momento em si que ele vai regularmente no médico, a menos que ele tenha algum problema de saúde mais grave, senão acaba fugindo mesmo. E é um dos motivos, inclusive, que homens têm uma mortalidade, uma expectativa de vida menor do que mulher, né? Porque a gente não previne, a gente não vai atrás, enfim, faz tudo isso ajuda também nessa questão da expectativa de vida, inclusive. E tem um tabu, né? O homem procurar um médico por conta de impotência é muito complicado, né? Ele admitir esse tipo de coisa, né? Então é mais fácil esconder. Voltando nas mulheres, eu preciso admitir uma coisa para você. Nada te prepara para a vida, para o momento que te chamam de senhora. Passei por isso há pouco tempo. Fiquei tristíssima. Eu confesso que eu tenho dificuldade de envelhecer. Eu assumo que eu tenho dificuldade de envelhecer. E não é um senhora assim, de respeito. Ou senhora, não, era um senhora de senhora mesmo. De senhora, né? Então, assim, é bem complicado. Então, eu queria que você me falasse sobre isso. As mulheres, elas têm mais dificuldades para envelhecer? Olha, de modo geral, sim, porque tem muita pressão, justamente, numa das coisas que você falou bem no começo do texto aí, né, na chamada, que tem um culto da questão da beleza, do ser jovem. Porque bonito é quem é jovem. E aí isso reflete muito mais na mulher do que no homem, porque, né, os homens, o que coloca ele numa autoestima é muito mais, às vezes, é o emprego, é a força física, são outros tipos de atributos, né, e muitas vezes, por exemplo, a própria questão da ereção, por exemplo. Então, o desempenho sexual, às vezes, para o homem, fortalece mais ele a autoestima do que a beleza física, propriamente dita. Enquanto para a mulher, tem esse culto, principalmente no Ocidente, sobre a mulher ter que ser desejada. Então, ela tem que ser bonita, ela tem que ser atraente. E esses atributos a gente coloca muito em cima do peso da juventude. Então, é muito mais difícil para a mulher aceitar o envelhecimento do que para o homem, né? E entre outras coisas, né? Uma coisa que às vezes acontece também com o avançar da idade é uma coisa chamada síndrome do ninho vazio, que acontece ali perto da menopausa. Então, assim, além da menopausa, que tem uma questão orgânica, física, né, biológica, hormonal, a gente tem uma etapa, por exemplo, os filhos estão saindo de casa. Uma das características também, esse cuidado dos filhos, é uma característica muito feminina. Seja ela por qual motivo, se é porque a mulher quis, ou se foi uma imposição social porque a gente aprendeu isso, mas isso faz parte da vida da maioria das mulheres. E na hora que o filho sai, parece que você perde aquela ligação de alguém que você está cuidando. E isso, psicologicamente, pega muito as mulheres ali perto da fase, mais ou menos perto da menopausa. Hoje eu vim munida dos meus livros aqui, né? Eu tô com o livro da Isabel Allende, que é Mulheres de Minha Alma. O meu trabalho final de pós é com mulheres de mais de 50 anos, prazer. Então, acabei tendo um arquivozinho aí de livros que falam sobre o etarismo e tudo mais. E eu queria ler uma passagem desse livro que diz justamente sobre isso, sobre o envelhecer. Ela diz assim, para uma mulher vaidosa como eu, é duro envelhecer. Por dentro ainda sou sedutora, mas ninguém nota. Confesso que a invisibilidade me ofende um pouco. Prefiro ser o centro das atenções. Quero continuar sendo sensual, dentro de certos limites. E, para tanto, é conveniente sentir-se desejada, mas na minha idade isso não acontece facilmente. Em geral, a sensualidade é questão de hormônios e imaginação. Tomo comprimidos para repor os primeiros e, por enquanto, não me falta a segunda. Então tem tudo isso, né? Hoje em dia a gente tem
muitos estudos, alguns estudos com relação a isso. Você falou um pouquinho da menopausa e muitas mulheres recorrem, né, aos médicos por conta dos hormônios, que já tem ajudado muito, né? Mas tem essa questão mesmo de nós mulheres, depois de uma certa idade, nos sentirmos invisíveis, né? Agora, eu queria entrar num outro assunto. Eu estava ouvindo a Miriam Goldberg, que eu sou apaixonada por ela, né? Ela é antropóloga e estuda envelhecimento há muitos anos, e ela fez uma pesquisa e perguntou para as mulheres o que elas mais invejavam no homem, né? E a resposta que mais deram foi a liberdade. E a segunda resposta é o que todo mundo, já é um clichê, todo mundo sabe, que é fazer xixi de pé, né? Nós mulheres que gostaríamos muito de conseguir fazer isso, não podemos. E aí ela foi perguntar para os homens, né, o que eles invejavam nas mulheres. E eles pausavam assim e falavam nada, né? Então fica aí uma reflexão, justamente por conta disso. Os homens sempre tiveram muito mais liberdade em sua sexualidade do que as mulheres, né? E quando uma mulher vive um relacionamento por muitos anos, né, e teve aí a perda da parceria, ou mesmo se separou, enfim, mas teve a perda da parceria nesta fase da idade, o que é mais difícil para ela na hora do sexo? Olha, vários choque de cultura, porque muitas mulheres que ainda estão acima aí de 60, 70 anos, algumas ainda têm muito dessa cultura de, por exemplo, o casamento é para sempre, então tem esse peso social que às vezes coloca até a culpa na mulher sobre um divórcio, por exemplo, né? Achar outros parceiros, assim, eu não diria nem para mulher nessa idade, mas eu vou até puxar um pouquinho menos, aí de 30, 40 para cima. O que eu estou ouvindo de conhecidas, amigas, falando como que é difícil achar um parceiro, por exemplo, em aplicativos como Tinder. Então, assim, como que muitos homens tão agressivos ou tão sendo direto demais, não conversam, então, que é uma coisa que às vezes essa mulher perdeu, porque elas não tinham um parceiro que ela tinha pelo menos intimidade de conversar. E às vezes rebuscar isso é muito difícil, né? E a forma de se relacionar hoje, ela mudou muito, né? Ela abriu muito o leque, né? E às vezes as pessoas ficam até um pouquinho perdidas nisso, né? Uhum. Tipo, relacionamento casual, não é? Enfim. E eu acho que para as mulheres se adaptarem nisso, às vezes tem sido um pouquinho difícil, né? Principalmente para a mulher heterossexual, aí no caso, né? Porque aí tem que lidar com muitos homens que às vezes são mais meninos, menos maduros, né? Homens são muito acostumados, principalmente homens mais velhos, de que às vezes as mulheres fizeram tudo por ele. Então, por exemplo, a mulher que cuida da casa, que cuida dos filhos, que cuida do marido, e esse cara, ele não sabe lidar com nada. Então, às vezes ele, né, tipo aquele que volta para a mãe, porque ele não sabe lidar. Então, eu acho que eu vejo muitas mulheres também cansadas de terem que serem mães dos parceiros e ter que lidar com os homens com uma maturidade um pouquinho mais abaixo do que o esperado. Mas aí tem várias outras, né? Então, tem as dificuldades que vão ter, por exemplo, numa menopausa. Então, já vou entrar um pouquinho no assunto da menopausa, porque eu quero chegar nesse ponto aí, que sim, vai ter modificações, por exemplo, como ressecamento vaginal. É uma mulher que, às vezes, vai precisar de mais tempo ainda para ter uma boa lubrificação. Ou, às vezes, vai ter que ter um pouquinho mais de tempo de intimidade, porque, às vezes, tem um parceiro que, ainda mais que é recente, às vezes casual, não tem paciência para poder fazer isso, né? Por exemplo, eu já cheguei a atender uma paciente com
laceração, mais de uma, né? Laceração vaginal após relação. Ela tinha ficado 10 anos sem ter relação, foi ter relação naquela afobação. Acho que o namorado mais novo também não teve aquela paciência para esperar pela lubrificação. Isso teve atrito, que teve machucou, né? E inclusive foi relativamente grave, né? Que mais? Eita, Olha só, eu acho que é acho que né, isso. no caso das mulheres ainda, que eu vi muito nas minhas pesquisas é a questão da vulnerabilidade, né? Que ela se pergunta, como é que eu vou ficar nua na frente de um parceiro novo? Ele ficou 30 anos casados, 40 Sim, anos casados com a mesma pessoa. Como é que eu vou tirar a roupa agora? Não só pela pressão social de ter o corpo, não, mas pela intimidade mesmo que você, né, vai criar ali naquele momento e que é complicado, né? Acho que é um dos casos, uma das questões também quando você perde a parceria e às vezes você quer muito encontrar outra pessoa, você quer ficar com outra pessoa, mas você tem esse bloqueio, né? eu acho que é mais comum as mulheres terem esse bloqueio com a questão do aspecto do corpo do que os homens, né? E tem até o costume da gente ser mais relaxado também. Então já é nosso um pouquinho, né? É roupa furada, é cabelo desgrenhado, é barba mal feita, mas enfim. Mas, Ricardo, e o homem quando perde a Mas parceria? Ele tem menos dificuldade, isso a gente já sabe através de pesquisas, né? Ele se envolve muito mais rapidamente, né? Do que a mulher. Mas, assim, ele também tem essas vulnerabilidades? Também tem algumas questões, assim? Quais seriam as questões do homem quando ele vai arranjar uma nova parceria? o homem tem um monte de vulnerabilidade, né? Ele só não gosta de falar sobre isso, né? Então ele não vai falar com ninguém sobre isso. Inclusive ele vai esconder muito bem isso, né? E às vezes é difícil até de falar com os amigos. Mas eu acho que boa parte da vulnerabilidade vai passar sobre a questão do desempenho sexual, medo de, pô, com aquela parceira eu já sei como é que funcionava. E agora, será que vai gostar? Será que vou dar conta? Será que vai falar bem de mim? Vai falar mal de mim? Então, isso é uma das coisas que passa muito, né? Então, só que, ao mesmo tempo, nessa parte, a gente teve um grande incremento com a questão da entrada do Viagra no mercado. Então, no mínimo, muitos homens carregam ele no bolso para ter um pouquinho de segurança, mesmo que não vai usar. Tá? Agora, outras vulnerabilidades vai ser assim. O homem já tem muita dificuldade. Às vezes ele tinha uma parceira com quem ele poderia, depois de muitos anos, ter essa abertura para isso. E aí ele vai ter que começar de novo. Então, E tem a geralmente, ele não questão vai também do falar. homem que procura mulheres mais novas, né? E aí nós vamos falar de preconceito, Sim, porque é muito mais. A sociedade vê como mais tranquilo, eu acho, o homem com uma mulher mais nova, do que as mulheres com homens mais novos. É sempre o cara tá se com certeza. aproveitando dela, vai querer pegar o dinheiro dela, vai querer fazer alguma coisa, né? Não gosta. E o homem, às vezes, até tem um pouquinho desse preconceito, mas eu acho que é menos ainda. Parece que se aceita mais. É que acho que isso é muito de uma colocação cultural nossa, né? Então, que assim, entra muito nesse aspecto de que, o homem tá com uma mais nova, uma mulher mais bonita, e aí eu vou falar uma coisa que é ruim, né? Tipo, entra muito essa ideia de que a mulher é um troféu do homem. E às vezes, não é nem que ele tá com a mais nova porque eu gosto, enfim, às vezes é mais para mostrar para a sociedade o sucesso dele. Se essa mais nova tá com aquele cara mais velho, é porque alguma coisa importante ele tem. Só que a mesma sociedade, quando fala uma mulher como mais nova, fala, esse cara tá se aproveitando dela de alguma forma. A gente não coloca no mesmo patamar, né? Isso vem muito da nossa cultura patriarcal, de como que a gente entende a sociedade do lugar do homem e da mulher, né? A gente também tem uma outra coisa que é muito legal da questão do feminino,
essa questão da mulher, depois de mãe, ser santificada. Então, assim, na hora que o pai tá viúvo, ou solteiro de novo, né? E ele vai para sair, tá ok. Se a mãe é que tá fazendo isso, peraí, mas é a minha mãe, como que ela tá saindo aí para pegar todo mundo? Então, por exemplo, tem também muito dessa colocação de colocar a mãe num lugar sagrado e de como se ela não tivesse sexualidade. Então, tudo que envolve, acho que a mulher na sexualidade, a gente coloca um pouquinho nisso também, né? Quando a gente fala, por exemplo, idosos, sei lá, no asilo, numa casa, se falar que idosos estão dormindo juntos no mesmo quarto, os filhos se arrepiam. Eu vi um trabalho uma vez, faz muito tempo, de que quando um determinado asilo, acho que foi lá nos Estados Unidos, permitiu que os idosos dormissem juntos, e era coisas assim, né, de tipo, tá dormindo na mesma cama, trocando afeto, carinho, namorando de novo, eles melhoraram, inclusive, de vários problemas de saúde física e mental, só que, assim, ao invés de do asilo, porque estavam permitindo esse tipo de coisa. Mas sabe, Ricardo, eu tava ouvindo... Tratasse o idoso como uma criança. Eu tava ouvindo a Ana Canosa, que aliás é a nossa professora maravilhosa, no podcast dela, que tava falando um pouco sobre isso, e ela fala assim, ela falou uma coisa que eu acho que é muito importante a gente replicar aqui. Existe também a conveniência dos filhos, né? Porque chega um momento que, sei lá, o pai ou a mãe perde a parceria e aí os filhos começam a incentivar, né? Ah, vai sair, vai pro baile, vai pra festa, vai se divertir um pouco com seus amigos, vai, né? Incentiva, porque eles não querem ter trabalho com a pessoa, quer que ela seja mais ativa, inclusive para retardar isso. Quando eles têm filhos, então não quer mais que os pais saiam, não, porque daí quer que ajuda a cuidar das crianças, né? Então tem uma questão de conveniência aí dos filhos também, não é só essa questão da nossa falta de maturidade para isso aí, né? Nosso preconceito com relação a isso. Tem a questão da conveniência também. Vamos voltar a falar da menopausa, então? Olha, muita gente fala, muita gente acha que a menopausa é o fim da vida das mulheres. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a interferência dela na nossa vida e se realmente ela interfere ou é a gente que deixa ela interferir. Então, eu acho que é um pouco dos dois. Tem sim algumas interferências que são explicadas pela falta dos hormônios, como eu já citei, né, a diminuição da lubrificação vaginal, que é o estrogênio, que é parte dessa lubrificação, e a perda dele vai ter o ressecamento. Né? Algumas mulheres têm uma queixa de falta de desejo sexual com essa baixa dos hormônios, e tanto que responde quando a gente repõe os hormônios. Mas não é só isso, né? Muita coisa acontece nessa fase da menopausa. Como eu já falei, a saída dos filhos é uma delas. Mas também aquele choque do tipo, eu não sou mais nova, eu não sou mais jovem. Então, eu acho que, como a menopausa ela vem marcada, do tipo assim, foi a última menstruação, dá na mulher esse sacode de tipo, agora eu não consigo mais ter filhos. E aquilo como é que a gente até falou na semana passada, né? A capacidade de ter filhos está muito ligado ao feminino e à juventude. E às vezes isso pode dar um choque de realidade ali na mulher. Muitas vezes ela não consegue lidar, tá? Mas sim, outras coisas podem acontecer, como os calores infernais que podem vir, que podem atrapalhar muito a vida da mulher. Inclusive, né, o maior motivo de se repor hormônio para uma mulher é as queixas dos calores, porque não tem nem outra coisa muito boa assim para tratar, né? Enquanto, por exemplo, o ressecamento, a gente pode usar um creme vaginal com hormônio para não passar para o corpo inteiro, uso de lubrificantes, outras coisas, os calores são bem difíceis de tratar sem uma reposição hormonal. Então, assim, é uma junção de coisas, mas com certeza atrapalha bastante. Acontece que a gente vê? Tem mulheres que sentem muito isso e tem mulheres que passam isso de uma forma mais tranquila, lidam bem com isso, né? Teve uma época que eu via até eu não lembro de que cultura,
mas era uma cultura no qual as mulheres esperavam muito pela menopausa, porque elas eram totalmente tiradas das decisões políticas e tudo mais. Mas quando ela atingia a menopausa, ela entrava ali como se fosse uma matriarca, e ela podia entrar nos conselhos políticos, nos conselhos que faziam toda a... Então ela ganhava uma importância social naquela cultura muito maior. Então tem também muito de como que a gente lida culturalmente em relação à menopausa, né? De lugar para lugar vai ter algumas diferenças. Eu tenho estudado bastante sobre isso e o que eu tenho visto é as pessoas falarem que está mudando mesmo, sabe? Que tem procurado mais ajuda, né? Que tem tentado passar por essa fase de uma forma mais tranquila, né? Com aceitação, e também com a discussão do problema com o parceiro ou com a parceira. Ó, eu tô assim, à noite acontece isso comigo, né? De repente eu acordo, tô toda transpirando porque tô com muito calor, né? E quando eu tô irritada, você tem que ter um pouco mais de paciência, porque é uma questão física, ela tá sentindo e aquilo tá fazendo mal para ela. Então, assim, essa questão toda tem sido mais respeitada também hoje em dia, né? Então, assim, eu acho que a tendência é melhorar muito. Não só a ciência que vai buscar novidades com relação a isso, mas assim, a gente aprender a lidar um pouco mais com essa situação, não só quem está vivendo isso, mas como a parceria que tem que compreender a mesma coisa quando a mulher está na TPM, né? Sim. E antes a gente tinha também muito medo da questão da menopausa, né? Do uso da reposição hormonal na menopausa. O pessoal falava muito, vai ter câncer, vai ter... Então se jogava muito negatividade no tratamento. E ele, quando ele é iniciado precocemente, os riscos diminuem bastante, né? Então, por exemplo, né? Teve um estudo que teve muita mulher que infartou, teve um evento trombótico com o uso da reposição hormonal. Mas o que descobriram? Na verdade é porque eram mulheres que às vezes estavam mais de 10 anos na menopausa, não tinham mais nem sintomas e foi iniciada a medicação em uma dose muito alta. Então, com isso, mais para frente, se entendeu que existe uma janelinha de oportunidade. Ou seja, se eu iniciar o hormônio numa fase mais inicial, ali, menos de 5 anos de menopausa, a gente tem muito menos riscos para essa mulher. Então, assim, tá tendo desconforto, tá tendo os calores, aquilo tá atrapalhando a vida, no mínimo, ir numa consulta com o ginecologista para ele poder avaliar se aquela mulher ela tem um risco mais elevado, mais baixo, e fazer isso através do acompanhamento. E, geralmente, as mulheres melhoram muito as condições de vida, né, os sintomas com a reposição hormonal. Então, é uma coisa que a gente não precisa colocar chifrinhos na reposição hormonal como se fosse o diabinho. Olha só, mais um livro que eu trouxe aqui, que é Hormônios Me Ouça, da Leila Rodrigues. Falando sobre a questão da libido e a falta de apetite sexual que você falou um pouco, ela fala que eu sinto a sua falta, sinto falta do seu cheiro, do seu aconchego e de você se aninhar nos meus braços, de assistir aos filmes abraçados, os nossos apelidos só nossos e da falta de jeito em dormir sem roupa. Não vou negar que sinto a falta do beijo, da calcinha minúscula e do sexo. Sim, eu sinto falta do sexo. Sinto falta de tocar os seus seios e de ser tocado por você. E assim como é física a sua falta de interesse pelo sexo, é física em mim a necessidade dele. E aí? Temos problemas para os dois lados. Aqui seria um homem falando para sua mulher, né? Falta de apetite sexual, ou a sintonia com o parceiro, com a parceira. Ela pode acontecer em qualquer etapa da vida, né? Isso é fato, não precisa ser no envelhecimento, né? Mas ela é mais comum como uma queixa dos idosos. Eu não diria que é mais comum, porque quando você falou em qualquer fase da vida, eu já me lembrei até na fase da gravidez, da amamentação, que é
uma queixa muito comum também. Então, acho que é quando a gente tem umas mudanças muito bruscas, né? Acho que isso acontece. E aí, da idade, na questão das mulheres, tem a menopausa, como eu falei, é uma coisa marcada. O homem, apesar de ter andropausa, ela não é tão marcada quanto a mulher, ela vai mais lenta e acho que acaba sendo perceptível. Mas tem a Mas acho que impotência, tem que preocupa. uma das coisas, né? Às vezes, o casal está acostumado com a rotina de ter um monte de filho ali e não ter tempo para estar com ele, para os dois estarem. De repente os filhos saem, vão para a faculdade, se casam, vão morar fora e o casal também se vê com muito tempo livre, só os dois juntos. E às vezes não lembra resgatar como é estar só os dois juntos. Então acho que é outro degrau que a gente tem marcante nessa fase, né? Mas é uma queixa geral, porque, como eu falei, o homem que sempre buscou sexo, sempre estava atrás, geralmente quando vai envelhecendo ele foge, né? A mulher que às vezes quer mais carinho, quer mais afeto, às vezes não tem ali, ou não está se sentindo bem com o próprio corpo, bem com a própria sexualidade, então sim, é comum. E a gente ainda costuma falar que idoso não tem sexo, não é quase assexuado, como você falou, né? Quase uma pessoa sexual. Então a gente não olha. E nós, como os médicos ainda, não perguntamos. Não chega isso aí, como é que está o namoro de vocês? É raro isso, né? Então, assim, fica aquele negócio que é natural, com o tempo, se parar de ter sexo. E quando um entra nessa onda de que é natural perder, e o outro, seja o homem, seja a mulher, ainda não quer perder as suas práticas sexuais, aí a gente tem uma dificuldade, né? Então aí realmente acaba tendo o confronto, né? Às vezes brigas relacionadas a isso. Então, hoje em dia... Acho que é um montão de coisa. Hoje em dia as pessoas já podem falar um pouco mais sobre relacionamento aberto, né? E tem acontecido, inclusive nesses casos, né? Quando um não tem tanta libido, então libera o outro para que, né? Mas tem outras alternativas, né? Tem os brinquedos sexuais, que ainda pode ser um tabu. E aí eu vou ler outro trecho de livro, hoje eu tô cheia dos livros, que é Envelhecer para os Fortes, da Helena Celestino. Tá cheia. Eu trouxe todos aqui. Ela diz o seguinte: as práticas sexuais mudam com o avanço da idade. Os afetos são mais valorizados e a intimidade sexual torna-se mais do que nunca parte do desejo. Brinquedos eróticos integram as relações de forma muito prazerosas, seja a dois, seja auxiliando a masturbação. Caiu o tabu do uso de acessórios eróticos, sinal de uma aceitação maior da sexualidade da mulher, da masturbação e da apropriação do próprio corpo. A manipulação do clitóris com pequenos vibradores pode acelerar a chegada ao orgasmo, mais lenta com a idade. E um pouquinho para baixo ela diz assim: a imaginação é soberana em qualquer faixa etária. Mas ainda, Ricardo, eu acho que ainda é tabu. Eu ainda acho, principalmente para as pessoas mais idosas. Como é que eu vou no sex shop? Como é que eu vou comprar? Como é que isso vai chegar na minha casa? E se os meus filhos virem? E, enfim, como é que eu vou usar? Sabe, se não se toca, como é que vai usar um negócio desse? Então, eu sou bastante defensor das mulheres usarem brinquedos, usarem a própria mão para autodescoberta, né? E eu tenho muitas pacientes que nunca nem se masturbaram, quando chegam para mim, às vezes com 50 ou mais anos de idade. E aí fala do brinquedo, então todo mundo me olha com aquela cara estranha, né? E não quer nem falar direito. Fala, mas onde que eu vou achar? Eu falei, sex shop. Mas eu tenho vergonha de ir. Eu falei, não tem problema, eu te mostro aqui o site, né? Porque hoje a gente consegue comprar no site. E é muito simples. Vem, né? É óbvio, se o site entregasse lá escrito, vem um vibrador nessa caixa, ninguém ia comprar deles, né? Então, os sites mandam de forma bem discreta, né? E não tem tanto problema. Vai falar, e se meu filho abrir? Aí você dá uma bronca nele porque a encomenda não era pra ele. Não é verdade? Não vem com o nome escrito pra quem quer.
É, Ou né? conta, ou fala, é E meu. seu filho provavelmente é seu. É meu. Ah, você tem os seus brinquedos? Eu tenho os meus, entendeu? Não tem problema. E esses dias, acho que foi semana passada, eu vi um vídeo de um neto ensinando a avó a usar um vibrador. Foi. Ela comprou, ele comprou, não sei, mas ele estava mostrando, ó, a senhora usa assim, assim, sabe? E ele fez isso de uma naturalidade, e ela também estava olhando com tranquilidade. Eu falei assim, ó, é isso que a gente precisa mais. As pessoas lidarem com mais naturalidade com a nossa sexualidade, inclusive com a questão dos brinquedos, né? E falando assim, como eu falei, né, eu já atendi muitos pacientes perto da menopausa e tal, e eu prescrevia muito vibrador, né? Principalmente, assim, às vezes eu atendia pacientes viúvas, ou eu já atendi uma mulher que ela era cuidadora do marido. O marido teve um AVC, né, um derrame, então ela que cuidava dele, ela que limpava ele, dava banho nele, ou seja, não tinha mais ali uma relação marido-mulher, né? Eu perguntei para ela, assim, eu falei, tá, mas como que tá você com a sua sexualidade? Ela falou, doutor, depois de tanto tempo junto, eu não ia querer trair ele, mesmo ele estando assim. Eu falei, mas e você com você mesma? Ela, como assim? Eu falei, mãos, brinquedos. E ela nunca tinha parado para pensar nisso. E quando eu falei dessa possibilidade, falei isso, né, carimbando ali como médico, né, prescrevi vibrador, botei um carimbo. Na semana seguinte, ela voltou uma outra pessoa. Uma felicidade, porque ela entendeu que aquilo não era uma traição, porque tem gente que às vezes acha que só pensar em sexo é traição, né? Não tá com o parceiro. Né? E voltou muito mais feliz, muito mais saudável, né? Então, eu acho que falta a gente quebrar um pouquinho esse tabu com o brinquedo. Faz bem, vários, né, estudos mostrando que fazem bem para a mulher, né? Então, assim, algo para a gente levar. Mas, assim, dessas consultas que eu tive com casais mais velhos, eu tive várias coisas que eu achei muito legal, assim, né? Teve uma vez que eu atendi uma mulher que ela veio junto com o marido, né? Os dois ali por volta de 60, 70 anos, né? Eu só fiz uma pergunta para eles no meio da consulta, né? É a consulta de rotina dela, perguntei tudo para ela e tava tudo ok. E eu perguntei, e como que tá o namoro de vocês em casa? Ela só falou, meu velhinho ainda dá no couro. Ele só sorriu assim, ficou todo felizão e pronto. Era muito claro para mim que aquele casal estava com uma vida sexual muito feliz. Não significa que eles transam todo dia, não significa nem que eles transam toda semana, mas que eles estavam muito bem resolvidos na sexualidade deles, no exercício da sexualidade deles, dos dois juntos. Tipo, era tipo, eu olhava assim e falei assim, cara, eu quero chegar nesse nível. Né? Quando tiver nessa idade, eu quero estar desse jeito, igual eles. E tem uma outra Então, coisa, uma outra questão também, gente... né? É aquilo que a gente já falou de que a gente fica só na genitália, né? Que a gente não se explora, né? Não explora outro. Eu acho que nessa idade também a gente tem uma questão mais suave com isso e mais corporal, assim, de descobrir outras coisas, outras partes que tem sensibilidade. De repente não vai rolar um sexo hoje porque o cara não tá lá muito disposto, ou ela também não tá, mas pode rolar uma masturbação dos dois, pode rolar um outro tipo de afeto que também tá valendo, né? Então eu acho que eu tenho visto nas minhas pesquisas que as pessoas têm procurado um pouco mais disso, né? O sexo não precisa ser genitalizado o tempo todo, né? Ele pode acontecer de várias formas, né? E essa história aí do brinquedo, ele é muito bom, vem só para auxiliar, principalmente nessa fase da vida, né? Eu tô saindo daqui hoje com a missão de comprar para meus pais e para minha filha. Aliás, é uma pergunta que eu ia fazer depois, mas eu vou fazer já. Como é que a gente fala de sexo com o pai e com a mãe da gente quando a gente nunca falou sobre isso? Não sei. Difícil, porque eu acho que varia muito. Porque parece, né, que a gente teria a obrigação de falar com os nossos filhos para eles aprenderem, mas parece que falar com os pais é como do tipo, peraí, mas ele já devia saber, ele que devia me explicar, né? E de acordo com a geração, né, de como que ele aprendeu sobre isso, é muito difícil, né? A gente tem pais que, às vezes, assim,
na criação dele ele nunca ouviu falar, tipo, não foi falado para ele teve que aprender sozinho, ou foi ensinado que ele não pode falar sobre o assunto. Então, às vezes é muito difícil de você chegar, né? Mas eu acho que, assim, vai de acordo de como que a gente conhece, né, os pais. Eu vejo muito mais liberdade, às vezes, das mulheres falando com as próprias mães. Vejo mais. Né? Tipo, mãe, é só um brinquedo, ou não sei o quê. Então, assim, e os homens, aliás, a gente já não fala de sexo entre a gente, né? A não ser do tipo, se não é brincadeira, zoeira, tirando sarro de alguém, mas fala sério de verdade, é muito difícil o homem falar com os próprios amigos. Vai falar com o pai ainda, ou com a mãe. Pra saber como é que tá, né? Se tá legal, se precisa de alguma coisa. É complicado, não tem como chegar assim, se você não tem... Mesmo que ele vai falar, o pai vai falar, não, tô precisando, tá difícil. É muito, muito comum. É mais comum entre vocês mulheres, né? De forma geral, vocês falam de sexualidade entre vocês com muito mais facilidade do que os homens falam, do que nós homens falamos entre nós. Né? A gente fala mais de sacanagem, como fala, pode até ser, mas falar de forma séria, do tipo, tô com um problema assim, você já viu algum lugar, sabe o que eu posso fazer? De pedir ajuda, é difícil, hein? A gente quase não faz. Falar ainda com pais é mais ainda. Nossos estudos de sexualidade, nós tivemos que, na apresentação do nosso projeto, nós tivemos que fazer entrevistas com as pessoas, né, sobre o nosso tema. E no meu caso, que era Prazer 50+, né, mulheres, eu me surpreendi com algumas respostas quando algumas entrevistadas falaram o seguinte, sobre as novas formas de relacionamento. Então, ela não tem mais o parceiro ou a parceira e não tem mais aquela expectativa, né, de criar uma nova família, de ter filhos, de ter casa, de ter uma carreira. Não tem mais aquilo. Ou de ter um relacionamento estável, porque isso antigamente era cobrado, né? Hoje já não tem mais essa questão. E nessa idade, menos ainda, né? Mas assim, tem que aprender as novas formas de relacionamento, porque você pode ter um parceiro casual, né? Você pode ter um parceiro fixo, mas que não mora com você, ou seja um eterno namorado, né? E aí você vai colocar suas regras, né? Vocês vão combinar, fazer os acordos. Você pode sair numa noite para um baile, para um passeio, para beber com as amigas, encontrar uma pessoa e levar para casa e depois nunca mais ver. E tem também os aplicativos de relacionamento, né? Então hoje tem uma série de novidades que as pessoas estão aprendendo a lidar, né? Como é que você vê isso? Eu acho muito legal. Eu acho que, assim, vai ter várias coisas, né? Aquelas pessoas que, tipo, nossa, isso é muita novidade pra mim, não consigo aceitar essa mudança. E vai ter aquelas pessoas que falam, nossa, se tivesse isso quando eu era mais novo, vou aproveitar agora, né? Então, depende muito de como que você lida. Eu acho que os aplicativos, eles facilitam muito, né? Por exemplo, uma das coisas que escutei esses dias, da grande vantagem do aplicativo, você consegue conversar com a pessoa antes de conhecer ela fisicamente. Você realmente consegue, às vezes, conversar coisas até íntimas por uma pessoa relativamente desconhecida. Então, te dá uma margem maior de você conhecer a pessoa por dentro antes de conhecê-la por fora, digamos assim, né? Então, a questão dos aplicativos, eu acho que é a gente saber usar ele de forma adequada. Tem momentos que vai dar ruim, você tá olhando, às vezes parece que tem um cardápio de gente, né? Uhum. E é esquisito, às vezes, você tirar. Assim. Ou outras pessoas que falam, mas eu gosto do olho no olho, da conversa. Então, só que o que eu vejo? A gente tem muitas opções hoje. Inclusive aquela que é mais adequada para cada um de nós. Então, acho que, ao invés de tentar sofrer com tudo, sei lá, qual que é o seu jeito que você mais gosta? É chegar num barzinho e conversar com alguém?
é puxar alguém para dançar, vai lá. Não, eu sou tímido para conversar com alguém, eu prefiro conversar por mensagem primeiro. Ok, tem espaço para isso também. Então a gente tem essa liberdade e dá para a gente levar isso com menos peso, né? Então eu acho que as mulheres estão aprendendo muito isso também, tipo, ó, depois que, sei lá, acabou um casamento por algum motivo, seja um divórcio, seja uma questão de uma perda, tipo uma morte, N motivos. Parece que depois que acaba esse relacionamento muito longo, aquele peso social que vem junto com ele, de que tem que ser eterno. Já não foi mesmo? Então, quais são as alternativas que eu tenho agora? E parece que eu vejo muitas mulheres se abrindo mais nisso. Não que os homens não eram. Os homens às vezes já eram abertos à questão de a solteirice, de modo geral. Mas eu estou vendo cada vez mais as mulheres se permitindo a entrar nisso também, sem tanto medo de serem julgadas. Ainda tem muito julgamento? Infelizmente a gente ainda tem. Mas eu estou vendo esse movimento acontecendo, eu estou achando muito legal. E eu acho que essas várias formas de se relacionar só ajudam, acho que, a gente poder encontrar qual que é a nossa que a gente gosta mais. Porque antes era tipo um modelinho fechado. Todo mundo tem que casar, ter filho e ser feliz o resto da vida. E hoje a gente está vendo que a gente tem uma pluralidade de possibilidades que podem ser muito bacanas. E mesmo eu posso querer uma coisa hoje e no ano que vem querer uma coisa diferente. Né? Não servir o mesmo modelo para a mesma pessoa até o final da vida. Duas coisas que eu gostaria de pontuar com relação a isso. Eu acho que a grande vantagem dos aplicativos é justamente essa de você conhecer primeiro, né? Ter uma boa conversa, ter ali as imagens, né? E aí depois você vai para uma outra rede e continua conversando e tal. E aí chega uma hora que você fala, não é isso, não dá. Você já descarta, né? Se você tá num bar, sei lá, depois que você já levou para casa ou foi para um motel, já era, né? Não tem mais como, é muito mais rápido, então não dá pra você avaliar muito. Eu acho que no aplicativo você tem mais tempo de avaliar se vale a pena ou não, né? E uma dica que eu dou para as minhas amigas é assim, ó, abre a câmera, né? Antes de encontrar com a pessoa, porque por foto e só a pessoa falando como não adianta, né? Então, antes de ir pro encontro, pede para abrir a câmera, conversar, que nem a gente está fazendo, porque aí você tem um pouco mais ainda de sensibilidade para entender se vale a pena ou não. Agora, esse final de semana, Ricardo, eu assisti Boa Sorte, Léo Grande, que é um filme que fala sobre uma mulher já de, acho que 60 anos, mais ou menos. Eu fiquei assim, muito surpresa com o filme, inclusive com a coragem dela, porque no filme ela fica completamente nua, se olhando no espelho, né? E ela não tem esse corpo que as pessoas exigem hoje, né? E ela contrata um cara, né, para ir no hotel, ficar com ela. E ela tem muita dificuldade. O cara chega, ela começa a conversar, mas ela não consegue ir para as vias de fato com ele porque ela é toda travada, né? Ela foi casada por muito tempo e aí o marido faleceu e ela queria ter uma experiência. E num determinado momento do filme, ela fala, eu nunca tive um orgasmo, né? Então, assim, e foi assim super complicado para ele conseguir transpor essas barreiras dela, ajudá-la, na verdade, né, a transpor essas barreiras, sabe? E que ela ficava conversando, falando e não conseguiam mesmo fazer o sexo lá, enfim. Mas, assim, vale a pena assistir esse filme porque ele é leve, é um filme leve, bacana e fala muito sobre isso, né? E acaba ajudando a gente a entender uma série de coisas, né? E quebrando esse estigma que a gente tem com as pessoas mais velhas, né? Você falou dessa questão do homem procurar por aplicativo ou encontrar uma pessoa casual e tal. A gente tem visto, Ricardo, que tem aumentado os casos de ST nos idosos, né? Os homens, os idosos, não estão usando camisinha, não estão se protegendo e a mulher também, de repente, não está exigindo,
Então, o que acontece, né? E isso é de vários, né? Tipo, HIV, sífilis. Sífilis é, eu ia falar engraçado para não ser trágico, né? Sífilis está aumentando num boom tão grande e nas duas pontas de idade, tanto nos idosos quanto nos adolescentes, né? HIV também, né? E no caso dos idosos é aquela questão, muitas vezes eles falam assim: ai, transei minha vida inteira sem camisinha, agora eu vou ter que usar, né? Então, ou ver que do tipo, às vezes é uma doença que vai, sei lá, causar alguma coisa muito lá pra frente, eu já tô mais velho. Só que a gente tem que lembrar assim, a expectativa de vida nossa tá aumentando, né? A gente consegue viver bem por muito tempo hoje, né? O que antigamente, às vezes 50, 60 a gente chamava de velho, esse pessoal tá tudo aí, ó, saindo em viagem, passeando, tendo uma vida com qualidade de vida gigantesca por muitos anos ainda. E vem muito disso do tipo, eu não aprendi a ter que pôr uma camisinha porque eu entendi que eu só ia ter uma parceira ou um parceiro, e se só vai ter os dois, não tem como passar algum tipo de doença, né? Se realmente só ter os dois. E aí não tem o hábito, e aí acha desconfortável, cria inúmeros mecanismos para não usar o preservativo. E como a gente teve justamente a questão da entrada do Viagra, mudou muito a sexualidade, principalmente do homem mais velho, né? Então, acaba que a gente está tendo uma epidemia mesmo. Eu acho que tem homem nessa idade que nem sabe usar camisinha. A gente ensina o adolescente a usar camisinha, a gente não ensina o idoso a usar camisinha, né? É difícil. Então, assim, nem o homem, às vezes nem a mulher também sabe como colocar. Então, assim, é motivo suficiente para a gente ter esse boom de aumento de infecção sexualmente transmissível nos mais idosos mesmo. Então, isso que acaba acontecendo. Deixa eu dar mais uma dica, então, de filme. Eu falei do Boa Sorte, Léo Grange. Agora tem também assisti no final de semana o Método Kominsky, que é uma série que é um professor de teatro, né? Que ele conta a cena ali com o melhor amigo e eles enfrentam as alegrias e as tristezas dessa velhice com muito bom humor. Então, assim, é muito legal porque a gente ri muito, assim, com as coisas que acontecem, né? É muito real, assim, né? Então vale a pena assistir também Método Kominsky, que tá na Netflix. Ricardo, estamos encerrando, e para encerrar, eu queria que você me falasse qual é a mulher que você acha que tem mais borogodó, mas tem que ser mais de 50. Uma mulher com mais de 50 anos que você acha que tem muito borogodó. Pode ser uma atriz, pode ser uma cantora, pode ser, sei lá, qualquer personalidade. Olha, personalidade internacional, eu acho que a Madonna é a pessoa que acho que quebrou muito e colocou assim, que mostrou o verdadeiro borogodó, assim, acho que para todo mundo, né? Então, que fez as mulheres se sentirem, né, que elas podem buscar, assim, os seus desejos, né? Nacional, eu até não ia falar, mas eu acho que realmente quem eu lembrava mais disso, me vinha mais à mente, era realmente a Rita Lee, infelizmente, que faleceu faz pouco tempo, né? Muito borogodó, Rita Lee. Você já estava escutando aquela música dela de amor e sexo? Fantástica aquela música. Magia de amor também. Que ela fala que realmente você consegue. Doce Vampiro. Eu acho que é uma das melhores dela. Eu gosto muito dela. Eu acho que tem muita música que fala sobre sexualidade de uma forma muito, muito leve, né? Muito assim, de boa. Sim, que tá tudo bem querer aquele sexo gostoso e tá tudo bem querer o afeto junto também. E as duas coisas não precisam estar separadas, né? E eu acho que isso fala... Inclusive, eu vou fechar falando dessa música. Porque eu acho que ela fala bem também, não só do sexo como uma geral, mas como que a gente pode ver o sexo aí na terceira idade. Porque por mais que algumas coisas vão ficando mais difíceis, né? Podem vir, tipo, homem às vezes tá mais difícil de ter ereção, a mulher tem a falta de lubrificação, mas que tem hoje em dia como a gente melhorar isso com medicação,
Mas eu acho que quando a gente envelhece bem sexualmente, a gente também aumenta mais essa questão de buscar outros prazeres, de estar junto, de ter mais afeto, ter mais intimidade. Isso que você falou sobre sair um pouquinho do genital e ir mais pro prazer do tipo, tomar um banho pelado juntos, os dois, né? Fantástico. Um prazer, às vezes, de, sei lá, tá com pouca roupa, né, na casa, tomando um café, andando, dormindo juntos, esse toque pele mais pele. É o Isso a erotismo, né? gente pode aprender desde mais cedo, mas eu acho que faz muita diferença num relacionamento longo de intimidade, principalmente aí quando a gente vai avançando nas nossas idades, né? Olha, com relação aos Então, é o que eu homens, vejo. eu acho que tem muitos, tantos aqui no Brasil como em outros países, tem muito homem com mais de 50 com borogodó. Eu acho que um dos... Vou citar um só, porque senão vou ficar falando bastante aqui. Eu vou citar o Alexandre Nero. Eu acho que o Alexandre Nero é um cara, é um ator que tem muito borogodó. Enfim, Ricardo, eu pretendo envelhecer com liberdade, com prazer. Eu acho que a sexualidade ela não se esgota com o passar do tempo. Eu acho que ela é um dos pilares do envelhecimento ativo, né? E eu quero cada vez mais conhecer e reconhecer as mudanças do meu corpo, me adaptar para ter uma vida sexual feliz e satisfatória. E na semana que vem a gente vai estar falando de uma outra faixa etária. A gente vai estar falando de sexo também, vai estar falando de sexualidade do adolescente. Será que os pais estão conversando com os seus filhos sobre sexo? A gente vai falar sobre isso na semana que vem. Ricardo, obrigado. Foi um prazer estar falando com você sobre esse tema que para mim é muito caro, que é muito bacana, eu adoro. E agradecer também o pessoal aqui da Dom Fábrica de Podcasts, o Vinícius Rosa, a Fátima Franco, Juliana Freitas. E olha só, você que quer fazer seu podcast, vem para cá, acesse o @Dom_Fábrica de Podcasts. Tchau, até semana que vem. Até, tchau, tchau.